A graça e a paz, meus irmãos. Nesse vídeo eu quero falar sobre o verdadeiro intuito do Evangelho. A igreja foi instituída, o Evangelho foi anunciado por Cristo para a salvação das almas, para arrependimento dos pecados, perdão dos pecados. O Senhor Jesus, ele nos ensina através do Evangelho a temermos a Deus, amarmos a Deus, obedecermos a sua palavra e caminharmos para o céu. É isso que o Evangelho nos proporciona. Claro, a bondade de Deus, ela também nos deixa atingirmos as nossas metas, concluir os nossos objetivos. A bondade de Deus, ela alegra o nosso coração. Mas o intuito da igreja e do Evangelho é para que as vidas se acheguem a Cristo, saiam da sua vida de pecado e se acheguem a Deus, ao seu Criador, o obedecendo, o adorando e o amando, e temendo a sua palavra, e obedecendo ela. Então, no livro de Jeremias, no capítulo 23, Deus ele foi bem claro com o profeta. No capítulo 23, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer a seguinte coisa: assim diz o Senhor dos Exércitos, o dono da Bíblia, o dono da igreja, dono do Evangelho: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Olha só, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Olha que palavra forte. Por quê? O que eles fazem? Ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Essas vaidades aqui, meus irmãos, é a prosperidade que hoje a gente vê os falsos profetas pregando. Eles falam muito sobre prosperidade, sobre crescimento. Meus irmãos, isso não é para ser falado dentro da igreja. Dentro da igreja é para ser ensinado o Evangelho, a palavra de Deus. A pessoa tem que sair edificada pela palavra de Deus. Prosperar, a pessoa prospera trabalhando. A pessoa prospera economizando, administrando bem o seu patrimônio. Então, a função do Evangelho, quando dentro de uma igreja passa-se a falar de prosperidade, você vai vir aqui que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro, já fugiu já do verdadeiro sentido do Evangelho. Porque o sentido verdadeiro do Evangelho é anunciar o arrependimento ao pecador e mostrar o caminho para ele ser perdoado dos seus pecados, que é Jesus. Então Deus ele falou para Jeremias: fala para o povo que assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras desses profetas. Eles pregam vaidade para vocês, visões da cabeça deles, eles criam aquilo e falam que foi Deus que mandou. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão acreditando nos falsos profetas. Tome cuidado. Quando você vê alguém falando em nome do Senhor, alguém se intitulando pastor, bispo, apóstolo, e ele vier trazendo um evangelho de prosperidade, tome muito cuidado, porque esse homem não está pregando o evangelho de Cristo. Esse homem ele está de olho em outra coisa. Ele está interessado na sua oferta, no seu sacrifício. Sendo que a maior oferta que você pode dar para Deus é amar a Ele de todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Eles não ensinam a dar um prato de comida para alguém que está com fome. Eles não ensinam a dar uma roupa, um agasalho para alguém que está passando frio, no tempo do frio, né? Eles não ensinam isso. Comprar um botijão de gás para quem não tem gás lá em casa, né? Quantas mulheres por aí, né? Moram viúvas, né? Moram sozinhas, mulheres idosas, não tem mais marido, não tem mais filho, né? E não é ensinado nas igrejas. Ir lá visitar elas, ajudar elas, né? Mas o que é ensinado hoje? Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, traga o seu voto, né? Então tome cuidado. Saiba que o verdadeiro sentido do Evangelho é a gente amar a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que vai fazer o coração de Deus se alegrar. E o Evangelho, esta palavra aqui, ela serve para que a gente venha receber, alcançar de Deus libertação, salvação, perdão dos pecados e a direção para o caminho santo e reto do Senhor.